Já reparou que, assim que descobre algo novo, de repente parece que isso está em todo o lado? Comprou um carro vermelho, e de repente, a cidade inteira está cheia de carros vermelhos. Não é magia. É o seu cérebro, que está constantemente a jogar com a sua percepção, usando astutos efeitos psicológicos. Hoje, vamos desvendar as mais poderosas e subtis dessas armadilhas mentais. Vai surpreender-se com a forma como elas influenciam as suas decisões, pensamentos e até memórias. Prepare-se para conhecer o seu verdadeiro eu. Então, o que são esses fios invisíveis pelos quais a nossa própria consciência nos puxa? Essencialmente, são atalhos que o nosso cérebro usa para poupar energia e tomar decisões mais rapidamente. Não são bugs, mas sim features do nosso software mental, herdadas ao longo da evolução. E o conhecimento sobre elas é o primeiro passo para assumir o controle da sua própria mente. Para começar, vamos falar do efeito mais conhecido e curioso. Já lhe aconteceu estar a aprender uma palavra nova, por exemplo, petricor, aquele cheiro tão particular da terra depois da chuva? E de repente, no dia seguinte, ouve-a num podcast, depois repara nela num livro, e logo a seguir, um amigo menciona-a numa conversa. Fica com a sensação de que a palavra o está a seguir. Ou talvez decidiu comprar um carro de uma determinada marca e cor. Enquanto ainda estava a pensar, quase não via nenhum na rua. Mas, no momento em que tomou a decisão, esses carros parecem ter invadido todas as avenidas e ruas da cidade. Este é o famoso fenômeno Baader-Meinhof, também conhecido cientificamente como a ilusão de frequência. Então, o que está realmente a acontecer? Será que o universo está a enviar-lhe sinais? Bem, na verdade, a explicação é bem mais simples e, ao mesmo tempo, fascinante. É pura psicologia do funcionamento da nossa atenção. Até que a palavra petricor ou aquele carro vermelho se tornassem relevantes para si, o seu cérebro encarava-os como mero ruído de fundo, filtrando-os sem sequer se aperceber. Mas mal essa informação se torna relevante, o seu cérebro, como um assistente super-eficiente, sinaliza: atenção, isto é importante. Aí entra em ação um mecanismo chamado atenção seletiva. O seu foco muda e passa a reparar em coisas que sempre estiveram à sua volta, mas que permaneciam invisíveis para si. E cada nova coincidência só serve para reforçar ainda mais essa ilusão. Porque o nosso cérebro adora encontrar confirmações para suas próprias intuições. E, por falar em confirmações, essa predileção por validar as nossas ideias é já outro fenômeno, embora muito interligado. E essa nossa inclinação incessante em buscar confirmações é, na verdade, o mesmo efeito que caminha lado a lado com a ilusão de frequência. Ele é conhecido como viés de confirmação, ou a tendência de validar a própria perspectiva. Trata-se de um dos truques mais potentes e, por vezes, mais enganosos da nossa mente. No fundo, é o nosso filtro interno, que só permite a passagem das informações que nos agradam e que se alinham com as nossas convicções já formadas. Tudo o que as contradiz, o nosso cérebro simplesmente ignora, ou então arranja mil e uma desculpas para explicar por que não é verdade ou não faz sentido. Imagine que você colocou uns óculos que só realçam as evidências que confirmam a sua razão. Isso é especialmente nítido na internet. Acha que um determinado político tem razão? Vai clicar em artigos que o elogiam e, inconscientemente, ignorar as críticas. Os algoritmos das redes sociais, ao perceberem este padrão, entregam-lhe ainda mais conteúdo semelhante, alimentando e solidificando a sua bolha de informação. Ou pense em qualquer discussão. Na maioria das vezes, ouvimos o nosso oponente não para o compreender de verdade, mas sim para detetar uma fraqueza nos seus argumentos e preparar o nosso contra-ataque. Não estamos à procura da verdade, estamos à procura de munições para a nossa própria perspectiva. E isso não nos torna pessoas más. É simplesmente porque, para o nosso cérebro, é o caminho de menor resistência.
Aceitar novas ideias e alterar as nossas opiniões exige um grande esforço mental. É muito mais cômodo e gratificante receber a confirmação de que tínhamos razão desde o princípio. E chegamos ao meu favorito, e talvez o mais famoso na internet, o efeito Dunning-Kruger. Simplificando, é quando uma pessoa incompetente não percebe sua própria incompetência, precisamente por ser incompetente. Parece uma piada, mas é uma distorção cognitiva séria que nos rodeia por toda parte. Você certamente já encontrou pessoas que mal entendem um assunto, mas falam sobre ele com a confiança de um professor. Não conseguem enxergar a complexidade do tema, ignoram as suas armadilhas, e por isso o mundo lhes parece simples e claro. Eles simplesmente não têm o conhecimento necessário para perceber a extensão de sua própria ignorância. Este é o ápice do chamado pico da ignorância. Mas este efeito também tem uma outra face, frequentemente esquecida. Já os verdadeiros especialistas, os profissionais em suas áreas, frequentemente duvidam de suas próprias capacidades e conhecimentos. Eles entendem perfeitamente o quanto ainda não sabem, o quão profunda é a sua área. Além disso, parece-lhes que, se algo é fácil para eles, também é fácil para os outros. Eles subestimam a singularidade de suas habilidades. No final, uma imagem paradoxal emerge. Amadores bradam sobre sua genialidade, enquanto especialistas se sentam silenciosamente no vale do desespero, refletindo sobre sua imperfeição. Assim, se você duvida de algo, talvez seja um bom sinal. Você provavelmente sabe muito mais do que pensa. Agora, vamos mergulhar no fascinante mundo das lojas e dos seus preços. Você já se pegou comprando algo, não por necessidade real, mas porque o desconto era imperdível? Se sim, bem-vindo à armadilha do efeito âncora. Esse mecanismo funciona de uma maneira bem simples. Nosso cérebro é preguiçoso e não gosta de avaliar as coisas isoladamente. Ele precisa de um ponto de referência, uma âncora a qual se fixar. E é na primeira informação que recebemos que ele deposita a maior confiança. Imagine a seguinte cena. Você entra numa loja e se depara com uma bolsa custando 50 mil. Muito caro, você pensa. Mas ao lado, há outra bolsa, muito parecida, por apenas 15 mil. Em comparação com o primeiro preço, o segundo parece uma barganha imperdível, mesmo que, talvez, 15 mil ainda seja um preço exorbitante para aquela bolsa. O preço inicial, aquele tão elevado, virou a âncora da sua percepção. Esse truque é usado em todo lugar. Em menus de restaurantes, pratos caros são posicionados no topo para que os demais pareçam mais acessíveis. Ao vender carros, primeiro apresentam a versão top de linha. Mesmo em negociações salariais, o primeiro número apresentado torna-se a âncora em torno da qual toda a negociação vai girar. Então, da próxima vez que se deparar com uma etiqueta de preço riscada, pergunte a si mesmo, eu compraria este item por este preço se eu não tivesse visto o valor original? A resposta pode surpreendê-lo. Continuamos a desvendar as falhas do nosso raciocínio. Diga-me, de que tem mais medo? De morrer num ataque de tubarão ou de ser atingido por um coco? A maioria, sem pensar duas vezes, escolheria o tubarão. No entanto, as estatísticas mostram que os cocos matam muito mais pessoas. Por que isso acontece? A chave está na heurística da disponibilidade. Este é mais um atalho do nosso cérebro. Ele avalia a probabilidade de um evento não com base em dados reais, mas sim pela facilidade com que exemplos vêm à mente. O nosso cérebro é um péssimo estatístico, mas um excelente contador de histórias. O exemplo mais marcante é o medo de voar. Basta uma notícia sobre um acidente de avião para que imediatamente comecemos a ficar nervosos antes de um voo. As imagens do desastre são vívidas, emocionais e ficam gravadas na memória. E quando pensamos em aviões, essa imagem assustadora é a primeira coisa que surge na nossa mente. Ela é muito disponível.
Já os acidentes de carro acontecem todos os dias, e neles morrem incomparavelmente mais pessoas. Mas tornaram-se rotina, não são tema de blockbusters. Essa informação não provoca emoções fortes, o que significa que é menos disponível para o nosso cérebro. Como resultado, sentamo-nos ao volante tranquilamente, mas temos medo de voar. Nós julgamos o mundo não pelo que ele é, mas pela forma como ele é apresentado nas notícias e no cinema. Aqui está outra armadilha em que caímos ao analisar o sucesso. Chama-se o viés de sobrevivência. Pode soar um pouco sombrio, mas, na verdade, permeia toda a nossa vida, desde o mundo dos negócios até aos conselhos do dia a dia. A questão é a seguinte: tiramos conclusões baseadas apenas nas histórias dos sobreviventes, aqueles que tiveram sucesso, e ignoramos completamente a vasta maioria dos fracassados, aqueles que falharam, porque as suas histórias simplesmente não são tão conhecidas. O exemplo clássico é o seguinte: lemos as biografias de Steve Jobs ou Bill Gates, que largaram a universidade e se tornaram bilionários. E podemos ficar com a impressão de que deixar a faculdade é quase uma chave para o sucesso. Mas não vemos os milhares, talvez milhões, de outras pessoas que também abandonaram os estudos, mas nunca construíram os seus impérios. As suas histórias, ninguém as conta. Ou, para dar outro exemplo, olhamos para edifícios antigos e admiramos a qualidade com que se construía antigamente. Mas não pensamos em quantos edifícios da mesma época simplesmente não sobreviveram até aos nossos dias porque foram mal construídos. Vemos apenas os sobreviventes. Este viés leva-nos a superestimar as chances de sucesso e a tomar decisões arriscadas, baseando-nos numa imagem incompleta do mundo. Olhamos para os vencedores e esquecemo-nos do preço da vitória e de todos aqueles que perderam. Agora, vamos explorar como percebemos as outras pessoas. Aqui, o nosso cérebro também nos preparou algumas armadilhas interessantes, e a primeira delas é o efeito de halo. Imagine que conhece uma pessoa nova e ela é muito atraente fisicamente. O que pensa dela? A maioria de nós, subconscientemente, irá atribuir-lhe outras qualidades positivas. Vai parecer-nos que ela também é inteligente, simpática, bem-sucedida e tem um bom sentido de humor. Uma característica positiva marcante, neste caso, a beleza, cria à volta da pessoa um halo brilhante que influencia toda a nossa percepção. Este efeito não se aplica apenas à aparência física. Se soubermos que alguém é um médico bem-sucedido, automaticamente vamos considerá-lo um bom pai de família e um cidadão honesto. Se alguém fizer uma piada espirituosa, vamos logo pensar que também é muito inteligente. Profissionais de marketing e relações públicas adoram este efeito. É por isso que atores bonitos e famosos anunciam de tudo, desde automóveis a serviços bancários. A sua imagem positiva é, de certa forma, transferida para o produto que representam. Não estamos a comprar um relógio, estamos a comprar uma parcela do estilo de vida da nossa estrela favorita. Assim, da próxima vez que se sentir encantado por alguém à primeira vista, pergunte a si mesmo: será que estou sob a influência do halo dessa pessoa? Mas, assim como a luz tem a sua sombra, o efeito de halo também tem o seu irmão gêmeo sombrio, o efeito chifres ou efeito diabólico. E funciona exatamente com o mesmo princípio, só que na direção oposta. Se a primeira informação que recebemos sobre alguém é negativa, ela lança uma sombra sobre todas as suas outras qualidades. É como se lhe colocássemos chifres imaginários. Uma única característica negativa leva-nos a duvidar de toda a pessoa. Por exemplo, imagine que descobre que o seu novo colega se veste de forma desleixada. O seu cérebro pode imediatamente completar a imagem. Ah, então ele também é preguiçoso, irresponsável e, muito provavelmente, não muito inteligente. Ou alguém cometeu um erro ortográfico numa mensagem, e você imediatamente tira a conclusão sobre o seu nível geral de inteligência. Este efeito é particularmente perigoso em entrevistas de emprego
ou primeiros encontros, um movimento desajeitado, uma piada infeliz ou uma opinião controversa podem arruinar completamente a impressão, mesmo que, em tudo o resto, a pessoa seja perfeita para si. Agarramo-nos a este primeiro gancho negativo e começamos a procurar confirmações para a nossa má opinião, ignorando tudo o que é positivo. Ter consciência do efeito chifres significa dar uma segunda oportunidade às pessoas e não tirar conclusões precipitadas baseadas num único detalhe que não nos agradou. Afinal, a primeira impressão, como vemos, muitas vezes é enganadora. A próxima armadilha da mente explica por que somos juízes tão severos para os outros e advogados tão complacentes para nós mesmos. Ela é conhecida como o erro fundamental de atribuição. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Quando tentamos explicar o comportamento de outra pessoa, tendemos a superestimar a influência das suas qualidades pessoais, o seu caráter, as suas intenções, a sua personalidade, e ao mesmo tempo subestimamos a influência da situação e das circunstâncias externas. Por exemplo, se um colega atrasa-se para uma reunião, o nosso primeiro pensamento é: que irresponsável e impontual. Explicamos a sua atitude pelas suas características internas. Mas o que acontece quando somos nós a atrasar-nos? Encontramos logo 1001 razões externas. O trânsito estava horrível, o despertador não tocou, o elevador ficou preso. Raramente dizemos a nós mesmos: atrasou-me porque sou irresponsável. Não, explicamos a nossa atitude por circunstâncias que estavam fora do nosso controlo. Este mecanismo simples é a raiz de inúmeros ressentimentos e conflitos. Ele faz-nos ver os outros como vilões de mau caráter e a nós mesmos como pessoas boas que se viram em situações difíceis. Julgamos os outros pelas suas ações, mas a nós mesmos pelas nossas intenções. Reconhecer este erro é o primeiro passo para nos tornarmos pessoas um pouco mais compreensivas e menos julgadoras. Agora, vamos falar sobre os assuntos pendentes e aquelas séries que nos deixam em suspense. Por que é que elas ficam tão gravadas na nossa mente? Isso deve-se à psicóloga soviética Bluma Zeigarnik e à sua descoberta, o efeito Zeigarnik. A história por trás desta descoberta é bem curiosa. Zeigarnik estava num café e notou que os empregados se lembravam, nos mínimos detalhes, de todos os pedidos que ainda não tinham sido pagos. Mas, mal o cliente pagava, o empregado esquecia-se imediatamente de tudo o que tinha sido pedido. A ação concluída era como que apagada da memória, enquanto a inacabada continuava a pairar na memória de trabalho, gerando uma tensão. Este efeito aplica-se a todas as esferas da nossa vida. Ficamos angustiados com uma conversa inacabada. Incomodamo-nos com uma tarefa que começamos, mas não levamos até ao fim. É precisamente por isso que é tão difícil parar de pensar num problema enquanto ele não for resolvido. E claro, os criadores de conteúdo aproveitam-se disto de forma genial. As séries, com os seus cliffhangers, são o clássico efeito Zeigarnik em ação. Um final em aberto faz o nosso cérebro trabalhar, construir teorias e esperar ansiosamente pela continuação. O mesmo acontece com títulos como "Ele simplesmente subiu ao palco e o que aconteceu a seguir deixou todos em choque". Criam em nós uma intriga, uma incompletude, e nós simplesmente não conseguimos resistir a clicar para fechar este Gestalt. Então, agora você já sabe por que é tão difícil parar um episódio a meio. Agora, vamos falar de um dos estados mais interessantes e, ao mesmo tempo, desconfortáveis da nossa psique: a dissonância cognitiva. É aquela sensação de desconforto interno que surge quando duas ideias, crenças ou valores contraditórios se chocam na nossa mente, ou quando as nossas ações contradizem as nossas crenças. Um exemplo clássico: o fumante que sabe que fumar é mortalmente perigoso. Na mente dele, duas ideias colidem: eu fumo e fumar mata. Isso cria um poderoso conflito interno. Para eliminar essa sensação incômoda,
ele tem várias opções. A primeira, e a mais difícil, é mudar o comportamento, ou seja, parar de fumar. Mas o nosso cérebro é um mestre na autojustificação. É por isso que, mais frequentemente, outros caminhos são tomados. Por exemplo, ele pode mudar a crença. Ah, não é assim tão prejudicial. Meu avô fumou até os 90 anos e não teve nada. Ou ele pode adicionar uma nova crença para conciliar o conflito. Sim, é prejudicial, mas me ajuda a lidar com o estresse, e o estresse é ainda mais prejudicial. O mesmo acontece quando fazemos uma compra cara, e na verdade, desnecessária. Começamos a nos convencer de que aquela coisa era simplesmente essencial para nós, e que, afinal, foi um bom investimento. Não queremos admitir o nosso erro, porque isso causaria dissonância. É mais fácil nos convencermos de que a nossa escolha foi a certa. Esse mecanismo protege a nossa autoestima, mas muitas vezes nos impede de ver a realidade como ela realmente é. Agora, vamos falar sobre como a multidão nos influencia. Imagine a seguinte situação. Você está na rua e, de repente, uma pessoa começa a olhar para cima. Provavelmente, você a ignoraria. Mas, e se 5 pessoas já estivessem olhando para cima? Você quase certamente também levantaria a cabeça. E se fossem 50? Você o faria sem nem pensar. Este é um exemplo claro do efeito de adesão à maioria, ou como é mais conhecido, o efeito manada. Somos seres sociais, e é muito importante para nós fazer parte de um grupo. Por isso, tendemos a aceitar crenças, seguir modas ou tendências, simplesmente porque todo mundo está fazendo o mesmo. É uma espécie de atalho mental. Se muitos fazem, então é provável que seja o certo e seguro. Não há necessidade de pensar e analisar por si mesmo. Este efeito está na base de todas as tendências da moda, dos desafios virais e até mesmo dos movimentos políticos. No marketing, ele é usado constantemente, mostrando-nos que 9 em cada 10 dentistas recomendam, ou que este produto é um sucesso de vendas. É como se nos dissessem: todos já fizeram sua escolha, junte-se a nós e não fique para trás. O perigo deste efeito é que ele pode desligar o nosso pensamento crítico. Começamos a fazer algo não porque nós mesmos decidimos, mas simplesmente para sermos como todos. Às vezes, isso é inofensivo, mas outras vezes pode levar a consequências muito tristes, quando a multidão toma uma decisão errada ou até perigosa. E agora uma pergunta para ti. ¿Qué efecto psicológico detectas más a menudo en tu vida o en el comportamiento de los demás? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encantará leer vuestras historias. Continuando a falar sobre grupos, vamos abordar um dos fenômenos sociais mais perturbadores e assustadores. É conhecido como o efeito espectador, ou a síndrome de Genovese. A sua premissa é assustadoramente simples e trágica. Quanto mais pessoas testemunham uma situação de emergência, por exemplo, ver alguém a sentir-se mal na rua, menor é a probabilidade de alguém intervir e ajudar. Seria de esperar que acontecesse o oposto. Mais pessoas, em teoria, deveriam significar mais hipóteses de auxílio. Mas a psicologia das multidões funciona de forma diferente. Acontece aquilo a que chamamos difusão da responsabilidade. Cada observador pensa para si: há muita gente aqui, de certeza que alguém já chamou a ambulância. Ou, por que é que eu é que tenho de intervir? A responsabilidade dilui-se entre todos os presentes, e no final, ninguém faz nada. Além disso, as pessoas tendem a orientar-se pelo comportamento alheio. Se todos à volta estão parados a olhar, a pessoa pensa: se ninguém está em pânico, então não deve ser nada de grave. Isto é conhecido como ignorância pluralista. Todos estão desorientados, mas cada um pensa que os outros estão simplesmente calmos e sabem o que fazer. Este efeito é um lembrete assustador de que, numa situação crítica, não se pode confiar numa multidão anônima. Se precisar de ajuda, dirija-se a alguém especificamente. Ei, você de casaco vermelho, chame a ambulância. Isto quebra a difusão da responsabilidade
e aumenta exponencialmente as suas chances de ser socorrido. Mas eis uma armadilha em que caem até as pessoas mais racionais, sobretudo quando o assunto é tempo, dinheiro ou esforço. É o que chamamos de falácia dos custos irrecuperáveis, ou o efeito Concorde. Imagine que comprou um bilhete de cinema. Entra na sala, o filme começa, e passados apenas 20 minutos, percebe que é terrivelmente aborrecido e desinteressante. O que faria? A maioria das pessoas ficaria até o fim. Por quê? Porque o dinheiro do bilhete já foi pago. É este dinheiro já gasto, impossível de reaver, que constitui os custos irrecuperáveis. E nós agarramo-nos a eles com desespero, forçando-nos a continuar a fazer algo de que não gostamos, ou que é claramente um fracasso. É como se estivéssemos a tentar compensar os nossos investimentos, quando na verdade só pioramos a situação, gastando também o nosso tempo. Este efeito manifesta-se por toda a parte. Acabamos de comer um prato que não nos agrada num restaurante, só porque pagamos por ele. Continuamos a ler um livro aborrecido, porque já lemos metade. Perseveramos durante anos num projeto de negócio condenado ao fracasso, no qual investimos muito dinheiro. Ou, o que é ainda pior, mantemo-nos em relações infelizes, simplesmente porque já estamos juntos há tantos anos. A decisão racional seria ignorar os custos passados e tomar uma decisão com base na situação atual e nas perspectivas futuras. No entanto, o nosso cérebro detesta admitir perdas. É mais fácil para ele fazer-nos prolongar o sofrimento do que reconhecer que a decisão inicial foi um erro. Agora, vamos mergulhar no universo das coisas feitas por nós mesmos. Já reparou como aquela banqueta um tanto desajeitada que você montou com as suas próprias mãos parece muito mais valiosa e bonita do que a cadeira perfeita que comprou na loja? Se a resposta for sim, então você já experimentou o famoso efeito IKEA. Este nome não é por acaso e faz referência à gigante sueca do mobiliário. Estudos mostram que as pessoas tendem a valorizar significativamente mais os itens em cuja criação ou montagem elas investiram o seu próprio trabalho, mesmo que o resultado final esteja, para ser gentil, longe da perfeição. Este fenômeno ocorre porque começamos a perceber o objeto como uma extensão de nós mesmos, uma continuação dos nossos esforços. O próprio processo de montagem, mesmo que tenha sido um verdadeiro suplício, acompanhado de alguns bons palavrões contra instruções indecifráveis, cria uma conexão emocional. Aquele móvel não é apenas um móvel, é o testemunho da sua paciência, da sua persistência, é a sua criação. É por isso que os kits Faça Você Mesmo são tão populares, desde os kits de culinária até os modelos para montar. As empresas não nos vendem simplesmente um produto, mas a sensação de satisfação e orgulho pelo resultado final. Pagamos não apenas pelo objeto, mas pela oportunidade de colocar a mão na massa. Portanto, se da próxima vez o seu amigo lhe mostrar, todo orgulhoso, aquele armário que ele montou com algumas peças um pouco desalinhadas, não se apresse a rir. Para ele, aquele armário é uma verdadeira obra de arte. Vamos falar sobre os nossos medos sociais. Já aconteceu de você estar a caminho de um compromisso importante e, de repente, notar uma pequena mancha na sua camisa? E durante todo o evento, ter a sensação de que absolutamente todo mundo estava a reparar apenas naquilo e a julgar você? Ou talvez, durante uma apresentação, você tenha tropeçado nas palavras e logo sentiu que aquilo se tornou o principal assunto de todos os presentes. Essa sensação de estar sob os holofotes, como se todos à sua volta só notassem os seus defeitos e erros, é o que chamamos de efeito holofote. A boa notícia é que tudo isso é apenas uma ilusão. Na realidade, as pessoas ao nosso redor, na maioria das vezes, não se importam tanto assim. Estudos mostram que superestimamos a atenção que os outros nos dão em cerca de 2 vezes. As outras pessoas estão muito ocupadas com os seus próprios pensamentos, com os seus problemas e com as suas próprias manchinhas na camisa para repararem em você com tanta atenção.
Este efeito surge porque somos o centro do nosso próprio universo. Estamos constantemente a analisar-nos e pensamos que os outros fazem o mesmo. Simplesmente não conseguimos sair da nossa própria cabeça para ver a situação pelos olhos de outra pessoa. Então, da próxima vez que estiver a preocupar-se com alguma pequena imperfeição na sua aparência ou com um deslize no seu comportamento, lembre-se do efeito holofote e simplesmente respire fundo. Muito provavelmente, ninguém notou nada. E mesmo que tenha notado, esqueceu-se em 5 segundos. Agora, vamos falar sobre o porquê de as más notícias nos afetarem tanto. Porque uma única crítica pode anular 10 elogios e um evento desagradável estraga o nosso humor por muito tempo, apesar de tantos bons momentos. A culpa é do viés da negatividade, ou a simetria negativa. A essência deste viés cognitivo é que o nosso cérebro atribui muito mais importância a eventos, pensamentos e emoções negativas do que as positivas. É um mecanismo evolutivo que herdamos dos nossos antepassados. Para a sobrevivência na natureza selvagem, era muito mais crucial notar um predador nos arbustos a tempo do que ignorar uma flor bonita. Ignorar o perigo poderia custar a vida, enquanto não notar algo agradável não representava ameaça alguma. Este antigo código de programação ainda funciona na nossa mente. É por isso que nos fixamos tanto nos nossos erros. É por isso que as más notícias na mídia atraem mais atenção. É por isso que nos lembramos mais das mágoas do que dos momentos de alegria. Um único comentário ríspido do chefe pode arruinar o nosso dia inteiro, mesmo que 5 colegas nos tenham elogiado antes. Um encontro mal-sucedido pode fazer-nos sentir como fracassados por uma semana inteira. Saber sobre este viés é o primeiro passo para combatê-lo. É crucial aprender conscientemente a notar e a valorizar os momentos positivos, não permitindo que um único evento negativo pinte de preto toda a nossa vida. Vamos agora abordar um dos fenômenos mais fascinantes e misteriosos da nossa mente: o efeito placebo. Todos já ouviram falar dele. Trata-se de quando se dá a uma pessoa uma pílula inócua, como uma simples pastilha de açúcar, mas se afirma que é um medicamento poderoso. E, o mais impressionante, é que, de facto, a pessoa sente-se melhor. O efeito placebo não é uma invenção, nem uma mera autossugestão. É um fenômeno psicofisiológico real e mensurável. Estudos usando ressonância magnética mostram que, quando uma pessoa toma um placebo, as mesmas áreas do seu cérebro são ativadas, as que são responsáveis pela produção de analgésicos naturais, como as endorfinas. Ou seja, o cérebro, ao acreditar no medicamento, inicia o processo de cura do próprio corpo. A força deste efeito é notável, e não se limita apenas a comprimidos. Placebos mais caros demonstram ser mais eficazes que os mais baratos. Injeções de placebo superam comprimidos, e até mesmo cirurgias simuladas, onde o cirurgião faz apenas uma incisão, podem proporcionar o mesmo alívio que as intervenções reais. Tudo isto demonstra o quanto as nossas expectativas e a nossa fé influenciam profundamente o nosso estado físico. Se acreditarmos na cura, o nosso cérebro ativa as reservas internas do organismo. O efeito placebo é o exemplo mais eloquente de que a fronteira entre a mente e o corpo é muito mais difusa do que aquilo que estamos habituados a pensar. A nossa fé é capaz de operar verdadeiros milagres, mas a par do poder benéfico do placebo, existe também o seu lado sombrio, o efeito nocebo. Ele opera exatamente com base no mesmo princípio de crença e expectativa, mas de forma completamente inversa. Quando alguém acredita que algo lhe pode ser prejudicial, isso pode realmente desencadear sintomas negativos. Um exemplo clássico são os efeitos secundários dos medicamentos. Nas bulas de qualquer medicamento, existe uma longa lista de possíveis efeitos colaterais. Pessoas muito sugestionáveis, ao lerem essa lista, começam a manifestar todos esses sintomas, mesmo que estejam a tomar um placebo. O seu cérebro, à espera de uma reação negativa,
acaba por criá-la. O efeito nocebo pode manifestar-se também em escalas mais amplas. Por exemplo, se as notícias reportam um surto de uma doença com sintomas específicos, algumas pessoas, mesmo sem estarem infectadas, começam a sentir exatamente esses sintomas. O seu medo e a expectativa da doença materializam-se a nível físico. Até as palavras de um médico podem funcionar como nocebo. Se um médico disser a um paciente: "Este procedimento será muito doloroso", o paciente, muito provavelmente, sentirá muito mais dor do que se lhe tivessem dito. Pode sentir um ligeiro desconforto. O efeito nocebo é um poderoso lembrete de que as nossas expectativas negativas e medos podem prejudicar-nos tanto quanto vírus reais ou lesões. A força da palavra e do pensamento é capaz não só de curar, mas também de causar dano. Agora, vamos falar sobre horóscopos, adivinhações e testes psicológicos populares. Porque milhões de pessoas leem descrições vagas e genéricas e com toda a certeza afirmam: "Sim, isso sou eu na perfeição". A resposta reside no efeito Barnum, também conhecido como efeito Forer ou princípio de Poliana. A sua essência é que as pessoas tendem a avaliar com alta precisão descrições da sua personalidade que, na sua opinião, foram criadas individualmente para elas, mas que, na verdade, são suficientemente genéricas para se aplicarem a um vasto número de indivíduos. O psicólogo Bertrand Forer conduziu uma experiência clássica. Ele deu aos seus estudantes um teste de personalidade e, em seguida, distribuiu a todos o mesmo resultado, retirado de um horóscopo. Continha frases como: "Você precisa que os outros o amem e o admirem. Às vezes você é muito autocrítico. Embora tenha algumas fraquezas pessoais, você geralmente consegue compensá-las". Em seguida, pediu aos estudantes que avaliassem, numa escala de 5 pontos, o quão precisamente essa descrição se encaixava neles. A pontuação média foi de 4,26. Quase todos consideraram que era um retrato incrivelmente preciso da sua personalidade. Este efeito funciona porque, instintivamente, procuramos confirmações e focamo-nos nas frases que nos são relevantes, ignorando as restantes. Astrólogos, quiromantes e criadores de testes pseudopsicológicos são verdadeiros mestres na aplicação do efeito Barnum. Eles dão-nos o que queremos ouvir, e nós, com satisfação, acreditamos na sua perspicácia. A próxima armadilha leva-nos a acreditar que somos capitães do nosso próprio destino, mesmo quando estamos à deriva numa jangada sem leme. Chama-se a ilusão de controlo. É a nossa tendência a superestimar a capacidade de influenciar eventos que, na realidade, não dependem de nós e são puramente aleatórios. Ela manifesta-se de diversas formas, por vezes até bem curiosas. Por exemplo, um jogador de cassino atira os dados com mais força quando precisa que saia um número alto e com menos força quando quer um número baixo. Ele acredita subconscientemente que a força do lançamento pode influenciar o resultado. Ou um adepto de futebol que se senta em frente à televisão com a sua camisola da sorte e não muda de posição, convencido de que isso ajuda a sua equipa a vencer. Ou uma pessoa que carrega várias vezes no botão do semáforo pedonal, pensando que isso vai acelerar o aparecimento da luz verde, embora na maioria dos casos esse botão seja apenas um placebo. A ilusão de controlo dá-nos uma sensação de segurança e conforto num mundo imprevisível. É mais agradável pensar que temos algum tipo de influência sobre a situação, do que admitir que muito na nossa vida é apenas uma questão de acaso. Esta ilusão pode ser útil, ela motiva-nos a agir, mas também pode ser perigosa, levando-nos a assumir riscos injustificados, por exemplo, em jogos de azar ou no mercado de ações, onde acreditamos que podemos prever flutuações aleatórias. Há um efeito que transforma objetos comuns em verdadeiros tesouros, assim que passam a ser nossos. É conhecido como o efeito de posse, ou efeito de dotação, endowment effect. A sua essência é que valorizamos algo muito mais, simplesmente porque nos pertence.
Um experimento clássico que demonstra isso funciona da seguinte forma: a um grupo de pessoas são oferecidas canecas de café comuns. A outro grupo é oferecida a oportunidade de comprar canecas exatamente iguais. Em seguida, pergunta-se ao primeiro grupo por quanto estariam dispostos a vender a sua caneca, e ao segundo, quanto estariam dispostos a pagar por uma. E o resultado é sempre surpreendente. Os proprietários das canecas, em média, pedem um preço 2 ou até 3 vezes maior do que aquele que os compradores estão dispostos a pagar. A caneca é a mesma, mas para uns é apenas um objeto, e para outros é a minha caneca. Este efeito explica-se por várias razões. Primeiro, não gostamos de perder o que temos. A isso chamamos aversão à perda. Desapegar-se de algo é percebido como uma perda, e essa perda é sentida de forma mais dolorosa do que a alegria de adquirir um objeto idêntico. Segundo, esse objeto associa-se a nós, tornando-se parte da nossa identidade. O efeito de posse manifesta-se em toda parte, desde a venda de um carro usado que nos parece quase novo, até a relutância em desfazer-nos de objetos velhos e sem utilidade. Simplesmente não conseguimos avaliar objetivamente aquilo que consideramos nosso. Agora, vamos falar um pouco sobre a questão da escolha. Não parece óbvio que, quanto mais opções tivermos, melhor. Mais liberdade, mais probabilidade de acertar em cheio na nossa decisão. Contudo, a psicologia revela algo diferente. Trata-se do fenômeno conhecido como o paradoxo da escolha. A sua essência é simples. Ter demasiadas opções não nos deixa mais felizes. Pelo contrário, pode levar a uma paralisia na hora de decidir e a uma sensação de insatisfação com a escolha feita. A célebre experiência da geleia ilustra isso na perfeição. Numa loja, os clientes podiam provar 6 tipos de geleia, enquanto noutra havia 24 opções. Onde ocorreram mais vendas? Exatamente, onde havia apenas 6 variedades. A enorme variedade de 24 potes atraía mais pessoas ao balcão. Mas, no fim das contas, a maioria ia embora sem comprar nada. A decisão tornava-se complexa demais e exaustiva. E mesmo quando conseguimos fazer uma escolha entre tantas opções, é menos provável que fiquemos satisfeitos. Começamos a questionar: será que a outra opção não seria melhor? Será que perdi a oportunidade de algo perfeito? Quando as opções são limitadas, a escolha é mais simples e sentimos maior confiança na nossa decisão. Este paradoxo explica por que podemos passar horas a navegar em menus de restaurantes ou catálogos online e, no fim das contas, sentir-nos não mais felizes, mas sim exaustos. Às vezes, menos é realmente melhor. O próximo efeito demonstra que a forma como a informação é apresentada é, por vezes, mais importante que o seu conteúdo, especialmente se essa forma for poética. Apresentamos o efeito da rima como convicção, ou em inglês, o Rhyme as Reason Effect. A sua essência é incrivelmente simples. Afirmações que rimam parecem-nos mais verdadeiras, precisas e convincentes do que as mesmas afirmações ditas em prosa. A rima confere à frase peso, completude e uma espécie de validade intrínseca. Lembre-se de provérbios e ditados populares. Devagar se vai ao longe, ou quem tudo quer, tudo perde. Eles soam tão bem, são tão harmoniosos, que os encaramos como verdades inquestionáveis, sem sequer pensar no seu conteúdo. E agora, imagine se dissessem: é preciso esforço para tirar um peixe de um lago. O impacto já não é o mesmo, pois não? Este efeito é habilmente explorado por publicitários e profissionais de marketing. Slogans como Gillette, para um barbear ideal, com um toque especial, ou Tide, limpeza sem igual, para a sua roupa é o ideal, são memorizados e parecem convincentes precisamente pela rima. Esta armadilha cognitiva funciona porque as frases rimadas são processadas mais facilmente pelo nosso cérebro. Elas parecem-nos mais familiares e corretas ao ouvido. Assim,
Da próxima vez que ouvir um argumento bem elaborado e rimado, pare por um segundo. Talvez estejam a tentar convencê-lo não pela lógica, mas apenas pela magia da poesia. E agora, vamos falar sobre o nosso rebelde interior. Já notaram que, assim que algo nos é proibido ou imposto, começamos a desejar ainda mais, mesmo que, até então, fosse-nos completamente indiferente. Isso se chama reatância psicológica. É a nossa reação automática a uma ameaça à liberdade de escolha. Quando sentimos que alguém tenta nos controlar, limitar ou ditar algo, acende-se em nós um espírito de contradição. Começamos a fazer exatamente o oposto para provar a nossa independência e autonomia. Um exemplo clássico são os adolescentes. Quanto mais os pais proíbem, mais eles querem. O fruto proibido é sempre mais doce. Mas isso não se aplica só a crianças. Uma publicidade insistente que grita "compre, compre, compre" pode gerar em nós rejeição e o desejo de comprar qualquer coisa, menos aquele produto. Ou quando um político nos convence de forma demasiado agressiva a votar nele, podemos, por princípio, votar no seu oponente. Esse mecanismo é uma espécie de imunidade psicológica. Ele nos protege de manipulações e tentativas de nos privar do livre-arbítrio. Mas às vezes, ele nos prega uma peça, fazendo-nos tomar decisões ilógicas e até prejudiciais, apenas por pirraça. Manipuladores inteligentes sabem disso e usam a tática do avesso, nos empurrando sutilmente para a escolha que desejam, fingindo que nos dissuadem dela. Vamos abordar um dos erros mais comuns do pensamento humano, com que toda a gente já se deparou: o erro de planeamento. Basicamente, a sua essência reside na nossa peculiar capacidade de subestimar, sistematicamente, o tempo necessário para concluir uma tarefa, mesmo que já tenhamos realizado tarefas semelhantes inúmeras vezes e, invariavelmente, nos tenhamos atrasado. Parece que este relatório, em particular, o vamos fazer em 1 hora. As obras no quarto? Num fim de semana despachamos. Estudar para o exame? A última noite é mais do que suficiente. Mas na realidade, 1 hora transforma-se em 3. O fim de semana estende-se por 1 semana, e a última noite revela-se insone e cheia de pânico. Por que é que isto acontece? Em primeiro lugar, somos naturalmente otimistas. Ao planear, imaginamos um cenário ideal, onde tudo corre sobre rodas, ninguém nos distrai, e não surgem quaisquer imprevistos. É como se planássemos no vácuo. Em segundo lugar, muitas vezes ignoramos a nossa experiência passada. Mesmo que já tenhamos feito um trabalho semelhante 100 vezes e sempre tenhamos gasto 5 horas nele, o nosso cérebro, por alguma razão, está convencido de que desta vez, de forma mágica, vamos concluí-lo em 2. Não aprendemos com os nossos próprios erros. Este erro é a causa de prazos incumpridos, atrasos constantes e de muito estresse. A única forma de o combater é deixar de confiar na nossa avaliação intuitiva do tempo, multiplicá-la por, no mínimo, 2, e incluir uma margem para imprevistos. Já reparou como uma música que inicialmente o irritava, depois de a ouvir centenas de vezes no rádio, de repente começa a agradar? Ou como o rosto de alguém desconhecido que você encontra frequentemente acaba por lhe parecer mais simpático com o tempo? Por trás deste fenômeno está o efeito de mera exposição, ou o princípio da familiaridade. A sua essência é simples. Tendemos a gostar daquilo que nos é familiar. Quanto mais nos deparamos com um estímulo neutro, ou no início, até ligeiramente negativo, seja uma pessoa, uma melodia, uma palavra ou uma imagem, maior a probabilidade de que ele nos inspire simpatia. Este efeito é um dos pilares de toda a publicidade moderna. Os profissionais de marketing sabem. Mesmo que deteste publicidade intrusiva, a sua principal tarefa não é agradar, mas sim estar constantemente visível. Um logótipo que vê todos os dias torna-se familiar. E quando estiver numa loja, perante uma escolha entre dezenas de marcas desconhecidas, a sua mão, muito provavelmente,
irá procurar aquela que já lhe é familiar. O que é familiar é seguro, um legado dos nossos antepassados. O mesmo princípio aplica-se nas interações sociais. Pessoas que vemos com mais frequência parecem-nos mais atraentes e confiáveis. É por isso que encontros e contactos regulares são tão importantes para manter amizades e relações profissionais. O efeito de mera exposição molda, de forma subtil, mas extremamente poderosa, os nossos gostos e preferências, provando que a repetição é, de facto, a mãe não só da aprendizagem, mas também da simpatia. Agora, vamos mergulhar nos labirintos da nossa memória e explorar um fenômeno conhecido como criptomnésia. Soa como o nome de uma doença de filme de ficção científica, mas, na verdade, é uma falha bastante comum no funcionamento da memória. A criptomnésia é quando você toma uma ideia, um pensamento ou até mesmo uma melodia alheia como sua própria. Isso não acontece por má fé. Você simplesmente esquece a fonte da informação, mas a informação em si permanece na sua memória. E quando ela emerge na consciência, seu cérebro acredita sinceramente que a acabou de gerar. Isso pode ser chamado de plágio não intencional. Isso acontece com todo mundo. Você pode contar a um amigo uma piada que ele mesmo te contou uma semana antes. Ou propor no trabalho uma ideia genial, que na verdade você leu ontem num artigo. Muitos músicos e escritores já enfrentaram acusações de plágio precisamente por causa da criptomnésia. Eles ouviram uma melodia em algum lugar, esqueceram-se dela, e alguns anos depois, ela surgiu em suas mentes como algo completamente novo e original. Esse efeito demonstra o quão complexo e imperfeito é o processo de memorização. Nosso cérebro não armazena informações com etiquetas de meu e alheio. Às vezes, essas etiquetas se perdem, e então pensamentos alheios começam a nos parecer como nossos próprios. Dando continuidade ao tema da falibilidade da nossa memória, vamos falar sobre o efeito da desinformação, ou efeito de misinformação. Essa armadilha mental demonstra que as nossas memórias não são uma gravação de vídeo fiel do passado, mas sim um roteiro em constante edição e reescrita. A essência desse efeito é que as informações que recebemos após um evento podem se entrelaçar de forma sutil com as nossas memórias sobre esse acontecimento, alterando-as por vezes a ponto de se tornarem irreconhecíveis. O clássico experimento da psicóloga Elizabeth Loftus demonstra isso perfeitamente. Participantes assistiram a um vídeo de um acidente de carro. Em seguida, a um grupo foi feita a pergunta: a que velocidade os carros estavam indo quando eles bateram um no outro? E ao segundo grupo: a que velocidade os carros estavam indo quando eles colidiram um no outro? Aqueles que receberam a palavra colidiram na pergunta avaliaram a velocidade dos carros como significativamente mais alta. Mas o mais interessante aconteceu uma semana depois, quando os participantes foram questionados se tinham visto vidro quebrado no vídeo. Aqueles que tinham ouvido a palavra colidiram responderam sim com muito mais frequência, embora não houvesse vidro quebrado algum no vídeo. Uma única palavra alterou as suas memórias. Este efeito tem uma importância imensa para a prática forense. Ele demonstra o quão pouco confiáveis podem ser os depoimentos de testemunhas, já que as suas memórias podem ser influenciadas por perguntas sugestivas do investigador, informações da mídia ou conversas com outras testemunhas oculares. A nossa memória não é um cofre, mas sim uma massa de modelar que pode ser moldada. Pensemos agora em qualquer evento significativo do passado, como os resultados de um jogo desportivo importante ou de umas eleições. Não lhe parece agora que o desfecho era absolutamente óbvio e previsível desde o início? Se sim, então você caiu na armadilha do viés de retrospectiva, mais conhecido como o efeito "eu já sabia". Esta armadilha cognitiva faz com que vejamos os eventos que já aconteceram como muito mais previsíveis do que realmente pareciam antes de acontecerem. No retrovisor, o passado parece sempre claro,
lógico e ordenado. Quando sabemos o resultado final, o nosso cérebro começa a ajustar todos os factos anteriores para se encaixarem nele. Ele constrói uma cadeia coerente de causas e efeitos que conduz diretamente a esse resultado, e ignora todos os dados que apontavam para a possibilidade de um desfecho diferente. Toda a incerteza e o caos do momento presente desaparecem, dando lugar a uma ilusão de ordem. Este efeito manifesta-se por todo o lado. Analistas financeiros, após um colapso do mercado, explicam com toda a confiança porque era inevitável. Historiadores descrevem guerras como se o seu desfecho estivesse predestinado. E nós próprios, ao olhar para os nossos erros passados, culpamo-nos. Como é que não vi isso? Afinal, era tão óbvio. Na verdade, não era óbvio. Simplesmente, o nosso cérebro é um editor genial, que, a posteriori, transforma uma história confusa com um final aberto num conto simples e instrutivo. O efeito que vamos abordar está na base da propaganda, da publicidade e da formação da opinião pública. Ele demonstra como uma mentira, repetida vezes suficientes, pode de fato se tornar uma verdade em nossa mente. É conhecido como a ilusão da verdade, ou o efeito da verdade ilusória. A essência desse fenômeno é que tendemos a acreditar em afirmações que ouvimos com frequência, independentemente da sua veracidade real. A repetição gera uma sensação de familiaridade, e o nosso cérebro, por engano, interpreta essa familiaridade como um sinal de credibilidade. Se algo nos parece familiar, significa que já ouvimos em algum lugar, e, portanto, deve haver algum fundo de verdade nisso. Experimentos demonstram que, mesmo que uma pessoa saiba inicialmente que uma afirmação é falsa, após repetidas exposições, ela pode começar a duvidar e até mesmo aceitá-la como verdade. É simplesmente mais fácil e confortável para o cérebro processar informações familiares do que analisar e verificar fatos constantemente. É precisamente neste efeito que se baseiam muitas campanhas publicitárias, que repetem o mesmo slogan incessantemente. Ou os discursos políticos, que são martelados nas mentes dos eleitores através de todos os canais possíveis. Com o tempo, deixamos de analisar o seu significado e simplesmente aceitamos essas frases como um dado adquirido. Essa armadilha é um poderoso lembrete da importância do pensamento crítico. Antes de aceitar algo como verdade, especialmente se você ouve isso de todos os lados, vale a pena se perguntar: isso é realmente verdade? Ou será que só me parece verdade porque eu já ouvi isso centenas de vezes? Agora, vamos falar sobre o poder das expectativas e como elas podem moldar a realidade. O efeito Pigmalião, também conhecido como efeito Rosenthal ou profecia autorrealizável, é um fenômeno em que as nossas expectativas em relação a outra pessoa influenciam o comportamento dela de tal maneira que essas expectativas acabam por se confirmar. O nome tem origem no mito grego antigo sobre o escultor Pigmalião, que se apaixonou tanto pela estátua de uma linda mulher que ele próprio havia criado, que ela ganhou vida. Na psicologia, funciona de forma semelhante. A nossa crença numa pessoa pode dar vida, nela, às qualidades que esperamos ver. O clássico experimento de Rosenthal foi realizado numa escola. Os psicólogos aplicaram um teste de QI aos alunos e, em seguida, informaram aos professores os nomes de crianças que supostamente haviam demonstrado resultados excepcionais e eram promissoras. Na verdade, essas crianças haviam sido escolhidas aleatoriamente. Mas o que aconteceu um ano depois? Exatamente esses alunos, os promissores, mostraram um crescimento real e significativo no QI em comparação com seus colegas. Por quê? Porque os professores, esperando mais deles, os trataram de forma diferente. Davam-lhes mais atenção, tarefas mais desafiadoras, elogiavam e apoiavam mais. Os professores, com a sua atitude, criaram um ambiente onde as crianças puderam desenvolver o seu potencial. Este efeito também funciona no sentido inverso. Se nada é esperado de uma pessoa,
Ela, provavelmente, nem se esforçará. As nossas expectativas não são apenas pensamentos na nossa cabeça. São uma ferramenta poderosa que pode tanto inspirar as pessoas a grandes feitos, quanto cortar-lhes as asas. Este efeito demonstra que a importância não reside apenas no que se diz, mas também no como se diz. O efeito de framing, ou efeito de enquadramento, é um viés cognitivo no qual a forma como a informação é apresentada influencia a nossa percepção e decisão de forma muito mais poderosa do que o seu próprio conteúdo. A mesma situação, descrita com palavras diferentes, pode provocar em nós reações completamente opostas. Reagimos ao enquadramento em que a informação é inserida e não à imagem em si. Um exemplo clássico. Imagine que lhe oferecem para comprar carne moída. Numa embalagem está escrito 80% carne, 20% gordura. E noutra, 80% magra. Qual opção escolheria? A maioria das pessoas escolheria a segunda, embora na essência seja exatamente a mesma coisa. Simplesmente, a palavra magra cria um enquadramento positivo, enquanto a menção de 20% de gordura cria um negativo. Da mesma forma, a notícia de que o medicamento funciona em 90% dos casos é percebida muito melhor do que a notícia de que, em 10% dos casos, o medicamento não funciona. Um programa de desenvolvimento econômico que irá criar 100.000 novos empregos soa mais atraente do que aquele que reduzirá a taxa de desemprego em 1%. Políticos, profissionais de marketing e jornalistas são verdadeiros mestres do framing. Eles sabem como embalar a informação no enquadramento certo para nos conduzir a uma determinada conclusão ou decisão. Compreender este efeito ajuda-nos a ver a essência por trás da bela embalagem das palavras. Mas há também outro efeito que demonstra o quão subjetiva é a nossa percepção do mundo e o quanto ela é influenciada pelo contexto. É o efeito de contraste. A sua essência é que avaliamos a qualidade de algo, não por padrões absolutos, mas comparando-o com o que está à sua volta ou com o que vimos imediatamente antes. A nossa percepção opera sob o princípio de que tudo é relativo. Por exemplo, um quadrado cinzento sobre um fundo preto parecerá muito mais claro para nós do que um quadrado cinzento exatamente igual, mas sobre um fundo branco. O quadrado em si não mudou, apenas o contraste foi alterado. Este princípio é amplamente utilizado nas vendas. Um vendedor de carros, por exemplo, irá primeiro mostrar-lhe o modelo mais caro, na versão de luxo. Depois disso, o preço do modelo standard, que por si só também não é barato, parecerá bastante razoável e até vantajoso. Ou, imagine um corretor imobiliário que quer vender-lhe uma casa específica. Ele pode começar por mostrar-lhe algumas casas em péssimo estado e negligenciadas, por um preço semelhante. Em comparação, a casa que ele realmente quer vender-lhe parecerá um verdadeiro palácio. O efeito de contraste também funciona com as pessoas. Uma pessoa de beleza mediana parecerá um galã na companhia de pessoas menos atraentes e vice-versa. Não avaliamos coisas e pessoas no vácuo. O nosso julgamento depende sempre de um ponto de referência, que nos é criado intencionalmente ou que surge por acaso. Agora, vamos falar sobre um poderoso motivador que nos leva a agir rapidamente e, por vezes, de forma irracional. É o princípio da escassez. A sua fórmula é simples. Quanto mais raro, limitado ou difícil de obter um recurso for, mais valioso ele nos parece. A possibilidade de perder algo motiva-nos muito mais do que a possibilidade de ganhar. O medo de ficar de fora, o chamado FOMO, Fear of Missing Out, é um gatilho poderosíssimo. Os profissionais de marketing adoram este princípio e usam-no a cada passo. Frases como só hoje, quantidade limitada, apenas 2 vagas, oferta exclusiva para si. Tudo isso são exemplos clássicos de como se cria uma escassez artificial. Os cronômetros regressivos em sites, indicando o fim de uma promoção, atacam precisamente este nosso medo. A escassez pode estar ligada não só à quantidade, mas também ao tempo.
Informações que são apresentadas como secretas ou restritas parecem-nos mais valiosas e verdadeiras. Procuramos ter o que os outros não têm, pois isso eleva o nosso estatuto social. Este princípio herdamo-lo dos nossos antepassados, para quem um recurso raro, por exemplo, uma fonte de alimento, era realmente vital. Mas no mundo moderno, este instinto muitas vezes joga contra nós, levando-nos a comprar coisas desnecessárias e a tomar decisões precipitadas, simplesmente porque depois pode não haver. Este princípio explica por que nos sentimos tão constrangidos em dizer não a alguém que nos fez um favor, e por que as amostras grátis nas lojas são tão eficazes. É o princípio da reciprocidade, também conhecido como a lei do intercâmbio. Esta é uma das normas mais fundamentais da sociedade humana. A sua essência é que nos sentimos obrigados a retribuir um favor por um favor, um presente por um presente, uma concessão por uma concessão. Quando alguém nos faz um bem, desenvolvemos um sentimento interno de dívida que pode ser bastante desconfortável. Este princípio é amplamente utilizado nas mais diversas áreas. Por exemplo, um promotor num supermercado oferece-lhe uma amostra gratuita de queijo. Ao aceitar, de repente sente-se ligeiramente em dívida, e torna-se muito mais difícil simplesmente ir embora sem comprar nada. Ou, imagine que um colega o ajuda com um relatório. Na próxima vez que ele lhe pedir um favor, sentir-se-á muito constrangido em recusar, mesmo que esteja extremamente ocupado. A força deste princípio é que muitas vezes ele funciona automaticamente, contornando o nosso pensamento racional. Além disso, a retribuição pode ser muito mais significativa do que o favor inicial que nos foi concedido. Um pequeno presente inesperado pode levar-nos a fazer concessões significativas. Compreender esta regra ajuda, por um lado, a construir relações mais sólidas e, por outro, a reconhecer manipulações, especialmente quando um favor não solicitado é feito apenas para nos colocar numa posição de dívida. Existe um efeito que explica por que, depois de fazermos algo bom, somos frequentemente tentados a fazer algo prejudicial ou não tão correto. Ele é conhecido como o efeito do crédito moral ou licença moral. A ideia é que, quando fazemos algo que eleva a nossa autoestima e fortalece a nossa imagem de boa pessoa, nós meio que recebemos uma permissão interna ou uma licença para depois relaxar um pouco e nos permitirmos algo considerado imoral ou indisciplinado. Por exemplo, você passou a manhã na academia, sentindo-se orgulhoso do seu esforço, e o seu cérebro lhe diz: você se esforçou tanto, você merece uma recompensa. E então, com a consciência tranquila, você come um pedaço enorme de bolo, cujas calorias anulam todo o esforço da sua sessão de treino. O seu bom ato, a atividade física, deu-lhe um direito moral para o mal, o excesso alimentar. O mesmo padrão se repete em outras esferas. Uma pessoa que acabou de doar dinheiro para uma causa de caridade pode estar mais propensa a enganar alguém em algo trivial. Ou alguém que passou o dia inteiro a alimentar-se de forma saudável, à noite, permite-se devorar um pacote de batatas fritas. É como se mantivéssemos uma contabilidade moral interna. Fizemos algo bom, o saldo aumenta. Agora podemos gastar um pouco, fazendo algo que não seja tão virtuoso. Essa armadilha impede-nos de ser consistentes nas nossas boas intenções e, frequentemente, anula todos os nossos esforços de autoaperfeiçoamento. Damos um passo em frente e, logo de seguida, concedemos a nós mesmos a permissão para dar um passo atrás. Vamos abordar outra distorção curiosa, ligada à nossa percepção social. Chama-se a ilusão da transparência. É a nossa tendência de superestimar a capacidade que os outros têm de entender os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Parece-nos que o nosso estado interno, seja nervosismo, uma mentira, paixão ou irritação, está literalmente escrito na nossa testa e é óbvio para todos à nossa volta. Sentimos-nos transparentes. Um exemplo clássico
é uma apresentação em público. Quando estamos num palco, terrivelmente nervosos, com o coração a bater forte e as mãos a suar, parece-nos que todos na plateia conseguem ver o nosso medo. Temos a certeza de que a nossa voz treme e que a nossa expressão facial revela tudo. Mas, na verdade, a maioria dos espectadores, muito provavelmente, nem nota 1/10 do nosso nervosismo. O mesmo acontece quando tentamos mentir. Parece-nos que a nossa mentira é demasiado óbvia e que qualquer um nos vai desmascarar de imediato. Ou quando tentamos esconder uma simpatia por alguém, parece-nos que os nossos olhares e sorrisos denunciam os nossos sentimentos. Na realidade, as pessoas são muito piores a ler os nossos estados internos do que imaginamos. Estamos presos na nossa própria mente e sentimos intensamente todas as nossas emoções, mas para o mundo exterior, elas estão longe de ser tão evidentes. Compreender isto pode reduzir significativamente a ansiedade social. Não é preciso preocupar-se tanto com o que os outros pensarão de si. Muito provavelmente, eles nem sequer pensam em si tanto quanto lhe parece. E, para finalizar a nossa lista, o último efeito é uma força poderosa que nos impede de mudar e nos faz apegar ao que é familiar. É o que chamamos de viés do status quo. A essência deste viés é que preferimos que as coisas permaneçam como estão. Qualquer mudança na situação atual é percebida como arriscada e com potencial para perdas. O familiar e o habitual, mesmo que não seja perfeito, é visto como mais seguro e confortável do que algo novo e desconhecido. É este viés que explica por que, durante anos, as pessoas mantêm o mesmo banco ou operadora de telemóvel, ainda que existam no mercado ofertas muito mais apelativas. A mudança parece demasiado complexa e morosa, e o resultado, incerto. É mais simples não mexer. Na carreira, não é diferente. Podemos arrastar-nos num emprego que não nos agrada, mas que é estável, com receio de abraçar o desconhecido, mesmo que um novo posto prometa grandes perspectivas. Preferimos o pássaro na mão. O viés do status quo é, essencialmente, uma manifestação da preguiça do nosso cérebro e da sua aversão a perdas. Qualquer ação e mudança é um risco potencial, e a inação parece-nos a escolha segura por defeito. Esta força impede-nos de nos desenvolvermos, de experimentar coisas novas e de melhorar a nossa vida, mantendo-nos numa zona de conforto que, com o tempo, pode transformar-se num pântano. E agora, o momento mais impactante, aquele que conecta muitos desses efeitos. Lembram-se do erro fundamental de atribuição? Nós julgamos os outros pelas suas ações, mas a nós mesmos pelas nossas intenções. Alguém te cortou no trânsito? É um folgado, um mal educado. Você cortou alguém? Ah, você estava com muita pressa, por um bom motivo. Este simples viés é a raiz de inúmeros conflitos, ressentimentos e mal-entendidos nas famílias, no trabalho e nas amizades. Vivemos num mundo onde cada um se vê como o mocinho que se meteu em circunstâncias complicadas, enquanto todos os outros são apenas personagens de mau caráter. E o erro dos custos irrecuperáveis não é apenas sobre terminar de ver uma série chata. Ele faz com que as pessoas permaneçam em empregos que odeiam por anos, porque tantos anos já foram dedicados. Ele força empresas a injetar milhões em projetos falhos. Ele mantém pessoas em relacionamentos tóxicos, porque passamos por tanta coisa juntos. Este efeito literalmente comanda nossas finanças, carreiras e destinos, fazendo-nos agarrar ao passado e temer o futuro. E a consciência disso, essa é a tal virada de chave que pode mudar tudo. Como podem ver, o nosso cérebro não é um computador perfeito. Ele é preguiçoso, está sempre procurando atalhos, e todos esses efeitos são resultado da sua otimização. Eles não nos tornam maus ou estúpidos. Eles apenas nos tornam humanos. Mas conhecimento é poder. Agora que vocês conhecem essas armadilhas, poderão notá-las em si mesmos e nos outros, e isso significa tomar decisões mais conscientes.
Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Se vocês se identificaram com pelo menos um desses pontos e acharam interessante, deixem um like. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem novas análises dos mistérios da nossa mente. E agora, uma pergunta para vocês. Qual efeito psicológico vocês mais percebem na sua vida ou no comportamento das pessoas ao redor? Escrevam sobre isso nos comentários. Vai ser muito interessante ler as suas histórias.